Muito bem, a gente recebe aqui, na TV dos Sergipanos, a TV Atalaia, o ex-governador Jackson Barreto, que vai, a partir de agora, fazer uma pequena retrospectiva do que foi o seu governo, a sua vida política, vai nos falar sobre o seu futuro político. É com muita satisfação que a gente agradece logo a atenção de Jackson Barreto em nos prestar essa entrevista. Bom dia, governador, tudo bem? Bom dia, Batalha, aqui é a sua disposição. Satisfação muito grande tê-lo aqui. Programa muito cedo, você tem que acordar cedo todos os dias. É, de madrugada, mas que jeito, né? Não é, governador? É isso mesmo. Afinal de contas, está todo mundo tomando café agora, tomando suco aí. Em paz, mais tranquilo. Mais tranquilo. Falar nisso, o governador está de férias ainda, né? Vou continuar de férias, Vai continuar de férias. Continuar de férias, vendo o povo, me envolvendo mais com a família, passeando um pouquinho, aproveitando os prazeres da vida, né? Afinal de contas, tem momento também para descansar. E eu estou precisando descansar um pouco, né? Jackson Barreto entrou na política com quantos anos? Eu entrei na política... Olha, a política está no meu sangue. Eu não era nem sequer eleitor, não é? Porque eu acompanhava minha mãe, gostava muito de política, Gil Gurta, meu irmão mais velho, meu tio Filadélfo, lá no interior, em Santa Rosa. Olha, eu nasci em 44, não é? Em 54, 55 campanhas de governador do estado, eu já distribuí, com 10 anos de idade, já distribuía a chapinha no meu bairro, de casa em casa, que era chapinha com envelope, botando por debaixo da porta. Eu participei, fui para os comícios de Conrado em 58, para prefeito de Aracaju. Eu ia para casa de Conrado, pegava carona no carro de Conrado, ali atrás do Centro de Criatividade, não é? Eu participei da campanha de 1960, com 16 anos de idade, eu era eleitor de presidente da República, a vassoura de Jânio, a espada de Marechal Lott, minha família era a espada do Marechal Lott. Enfim, Juscelino Kubitschek está no sangue. Agora, participando de forma direta, 1972, quando fui eleito vereador. 1970, eu coordenei a campanha dos candidatos à esquerda do MDB naquela época. Daí para cá, tive um ativismo muito mais... Uma militância também clandestina no Partido Comunista, com vários companheiros aqui de Sergipe. Demos a nossa contribuição no final da década de 60, na luta contra a ditadura, enfim. Uma vida intensa, não é? Graças a Deus, estou em paz. Inteira dedicada ao povo sergipano, ao povo brasileiro e à democracia. Eu acompanhei muito a sua história política, porque eu cheguei para morar em Aracaju em 75, você era vereador. Vereador. Né? Aí... Em 75 eu tinha sido eleito deputado estadual na eleição de 74. Muito bem. O mais votado da capital. Muito bem. Daí você teve uma sequência de vitórias, culminando com uma eleição extraordinária, que foi a eleição em 85. De prefeito. Proporcionalmente o mais votado do Brasil. O mais votado, uma belíssima eleição. Logo depois você teve aqueles problemas todos que não adianta a gente retornar, foi afastado da Câmara, da Prefeitura, e muita gente apostou que era o seu fim. Jackson Barreto não ganha eleição para mais nada, não ganha mais nada. Aí mas acontece, Carlos Batalha, que aquilo era uma armação política e o povo sabia muito bem, não é, da minha formação e do meu compromisso com a história e com o meu povo. Daí eu fui governador do estado. Quantas críticas eu recebi como governador e ainda hoje recebo. Críticas do ponto de vista administrativo, mas do ponto de vista da ética, da honra, da dignidade, do respeito ao dinheiro público, graças a Deus, eu não tenho esse problema. Muito bem. Então, continuando com a retrospectiva, para os mais jovens que não sabem, em 88, você humildemente se candidata a vereador, ganha a eleição, claro, como mais votado disparado, e ainda trouxe oito vereadores na minha legenda. Pela força da legenda. 4 anos depois, 92, você é candidato a prefeito. Voltei eleito. Voltou eleito com a vitória massacrante que você obteve. Aí, em 94, você foi disputar o governo do estado. Contra Albano. Ganhei no primeiro turno. Ganhou no primeiro turno, perdeu no segundo. Mas a força de Albano com o João, com uma máquina na mão, estadual e federal, e as televisões, né? E aí você terminou no segundo turno, perdi a eleição. Aí veio 96. Essa década de 70 não foi uma década muito boa para você, né? Porque foi boa. Não, veio em 96, porque a década de 70 foi a década de enfrentar a ditadura. A gente fez isso com vontade, com coragem. Muito bem. Aí em 98 você perdeu a eleição para o Senado, para Maria do Carmo. Né? Aí voltei depois. Voltou depois e não perdeu mais.
Se você for falar dos mandatórios, termina a entrevista, você não entrevista. Desses mandatos, qual foi aquele que mais lhe deu satisfação? Foi o governo do Estado? O que me deu mais satisfação foi ter sido prefeito de Aracaju e governador do Estado. Agora, é evidente que na época da ditadura, um mandato de vereador, deputado estadual e deputado federal comprometido com a democracia, com a luta pela liberdade, a luta contra a ditadura, deu para nós uma experiência muito grande, porque nos encorajava a gente participar da campanha das diretas, participar da luta contra a ditadura, tanto de forma clandestina como de forma legal. Tudo isso era estimulante, não é, a luta pela democracia. Eu acho que foi essa formação que nos levou para fazer essa caminhada. Ter sido governador do meu estado foi uma honra muito grande. Quem podia imaginar que um menino que com 13 anos estava no mercado das lojas Oliveira, enrolando pano, vendendo tecido no mercado Thales Ferraz, depois numa bicicleta entregando telegrama em Aracaju, chega ao governador do estado. Um estado que sempre foi governado pelos setores mais elitizados, não é? Seu governo foi difícil, foi ruim? Não. Eu realizei muito de forma honesta. Agora, o país viveu uma situação muito difícil e eu, lamentavelmente, fui governador do período mais difícil da economia do Brasil e de Sergipe. Perfeito. Jacques, você, além de ser, no bom sentido, claro, um animal político, você trabalha política 24 horas, você também é um grande articulador. Há quem atribua a você, em 2006 e depois em 2010, a eleição e a reeleição de Deda contra João Alves, que estava fortíssimo à época, que você trabalhou muito bem nos bastidores para juntar você, Deda, Valadares e Companhia Limitada. Houve isso realmente? Houve uma grande articulação, porque a gente queria já fazer um projeto de mudança para o Estado. Mas é evidente que você sabe que Marcelo Deda tinha luz própria, não é? Sim, claro. Todos nós ajudamos, todos nós contribuímos, mas Deda sempre foi um grande líder, já vaticinado nas urnas, inclusive com aquela eleição dele, quando ele foi deputado federal, com 80 mil votos, se destacou como líder do PT na Câmara Federal. É evidente que tudo isso contribuiu. De forma mais direta, a minha participação na chapa em 2010, também eu tenho consciência que demos uma grande contribuição, sem nunca deixar de lado de que Deda sempre foi uma estrela. Aí você, em 2010, você foi vice-governador do Estado e ninguém imaginaria o triste fim que Deda teria e você assumiu o governo. Quando algumas pessoas teceram críticas a você, que você, ao assumir o governo, declarou que tinha encontrado o Estado quebrado. Você declarou isso mesmo? Foi isso mesmo? Nunca declarei isso, nunca. Não, 2 anos depois, numa entrevista, houve um questionamento e eu fiz uma afirmação que, na verdade, ela não batia, porque eu falei a respeito de um projeto, de um programa que o Estado tinha e que não era esse programa, era um outro e que depois isso foi devidamente esclarecido. Mas nunca fiz esse questionamento de que recebi o Estado quebrado, porque, na verdade, eu não recebi o Estado quebrado. Eu vou chamar um rápido intervalo. Você e Valadares... Albano, que já deixou a política, João Alves, que já deixou a política, foram durante essas 3, 4, 10, Zé Carlos Teixeira, que já não está mais entre a gente, e Marcelo Deda, claro, os principais nomes... Autores. Atores da grande política nossa. E agora, Jacques, o futuro como será? Haverá possibilidade, por exemplo, de você voltar a se unir a Valadares? Valadares, será que já deixou a política? Como é que está o relacionamento entre vocês? Deixa eu chamar um intervalo, 2 minutos. Enquanto a pessoa que está do outro lado aí vai saborear um cafezinho ou um suco, 2 minutos a gente volta. Muito bem, a gente continua aqui esse papo nessa manhã agradabilíssima com o ex-governador Jacques Barreto, que acima de tudo tem um humor extraordinário e é uma pessoa muito carismática. Jacques, você já foi aliado de Albano, já foi inimigo político, já foi aliado de João Alves, foi inimigo político, Maria do Carmo, ida e tal. Valadares, e aí, possibilidade de uma reaproximação com Valadares? Você não tem assunto não para tratar?
Eu acho que você... Não, esse é o assunto que o As povo quer pessoas saber. tomando café, você quer ver que a pessoa engolir café quente uma hora dessa. Pô, me deixa o Valadares em paz, que eu estou em paz, deixa ele lá e eu cá, e vamos continuar assim, já tá bom. Namoro quando O que acaba, não acabou, retorna. acabou, não tem mais nada disso. Não vai nada não, né? Não, você tem que pensar agora, sabe o que? Me perguntar assim, Jackson Barreto, você está com força ainda de ir para a rua lutar? Jacques Barreto, onde é que você perdeu a eleição para o Senado? Eu vou dizer agora na sua presença, porque eu já disse aqui em outras ocasiões, já disse na rádio também, que você fez um bom governo, obras suas foram vistas pelo Estado inteiro. Aqui em Aracaju, 2 grandes obras, pelo menos, me marcaram, a do Porto Dantas e ali a do Orlando Dantas. Onde você perdeu a eleição? Meu amigo, eu perdi a eleição porque o povo não quis votar em mim, a democracia. Eu dei a minha vida inteira defendendo a democracia e a liberdade e o povo teve o direito de escolher. Aquela declaração sua pesou? Pesou. Eu que não quero mais ser candidato, não voto em mim, claro que pesou. Não é? Mas também pesou o sentido de renovação da população. E você tem que entender isso. Não é? Isso faz parte da democracia. O político tem que encontrar uma forma de explicar a derrota, não. Vai para a eleição eleição é para você escolher. O povo escolheu quem achou que devia escolher. Pronto, e acabou-se. Você se arrepende de não ter sido candidato a deputado federal? Não, não me arrependo de nada daquilo que eu fiz, porque eu fiz de forma consciente e acho que o povo é livre e soberano para decidir aquilo que ele deseja e nós, como homem público, temos a obrigação de respeitar a decisão do povo. Agora, quem votou em Bolsonaro deve estar muito arrependido. Como eu não faço parte desse eleitorado de Bolsonaro, eu quero, neste momento, me solidarizar com a Universidade Brasileira, com a Universidade Federal de Sergipe, com os estudantes, com a educação e com a cultura. Não é? E acabar com essa ideia de um presidente da República só falar em bala, só falar em armamento, esquecer as questões prioritárias do povo brasileiro, do povo sergipano, que é gerar emprego e manter a paz nos estados. Um presidente da República que todos os dias só fala em arma e agora acabar com as universidades públicas e vai para o exterior agredir aquilo que é o futuro desse país, que é a inteligência da nossa juventude. Você ultimamente tem concedido entrevistas em emissoras de rádio, a Coirmãs, aqui, mais uma vez, nós agradecemos gentilmente. Isso é porque as eleições de 2020 já está na porta, não? Não. Eu cansou de andar de pedalinho, não. de caiaque? Eu estou aqui porque vocês me convidam. Eu não venho para a rádio me oferecer, eu não venho para a televisão me oferecer. Isso é verdade. Vocês me procuram. Sim. Às vezes eu acho uma agressão me negar a atender a você, me negar de atender ao Denison Ventura, não é? Me negar, como eu estive aqui com o André Barros, com o Narciso Machado da FAM me convidou, o Gilmar Carvalho me convidou para a rádio dele, enfim. Eu fico assim pensando, mas vamos pensar que eu estou querendo aparecer, mas não é. São os convites que me fazem. E se eu não atendo, ficam magoados, ficam ressentidos. Jackson está ressentido porque perdeu a eleição. Minha formação não é guardar ressentimento por causa de uma eleição. É verdade, você sempre foi aberto para a imprensa. Eu fiz muito pelo povo sergipano e o povo sergipano fez muito por mim também. Eu só tenho que agradecer a Deus. Jackson Barreto, você diria hoje e agora, estou fora da política, se eu for candidato não vote mais em mim? Deus me livre de repetir essa asneira. Não digo mais de jeito nenhum. E passe um borrão nessa gravação, tá certo? Eu não vou dizer que dessa água não beberei. Não serei candidato a nenhum cargo em 2020, tá certo? Agora, eu quero deixar bem claro que vou continuar na política, trabalhando, usando o meu espaço e quanto ao futuro, Deus tome conta de todos nós e tome conta do nosso país livre. Você já disse que não terá participação, não irá em disputa. Participação você terá, porque você não fica fora de política, né? Não fico não. Porque dá uma coceirazinha e na hora entra. Agora, 2022, Jackson, você está com 75 anos. Não parece. 75 uma anos. Vitalidade tremenda. E o pessoal fica perguntando essas fotos. O Jackson vai tirar uma foto no mar, andando de bicicleta no mar, e aqui e ali e tal, mas ele está bem fisicamente. Será que esse peitoral é dele? Eu digo, não, eu tomei emprestado para tirar uma foto. Você malha, Jackson? Você Malho. Eu faço academia 3 vezes por semana com personal trainer. Muito bem. Senão as pernas caem todas, né? Aí, 2022 você terá 78 anos. Veja aqui a carinha de 50 aí. É verdade. Eu já vi comentário assim, não, o Jackson Barreto já fez plástica no rosto. Nunca na minha vida.
Quem encontrar um sinal de plástica no meu rosto, no meu pescoço, atrás da orelha, eu pago um prêmio. Certo. Então, Eu sou aquilo que Deus me fez. então, se o Deus assim permitir, em 2022 você estará com 78 anos, em plena vitalidade. Claro. Tem muitos políticos aí com 80 anos, já com mandato e tudo, né? E eu estou aqui me pegando com Nossa Senhora Auxiliadora, né? Agora é o mês dela, a festa dela é dia 24 de maio, o mês de Maria. Há poucos dias foi a festa nacional de Fátima, dia 13, a festa de Santa Rita de Cássia também em maio, e Nossa Auxiliadora, que sempre foi a padroeira do meu bairro, onde eu me criei, não é? Sem esquecer da minha mãe lá em Santa Rosa. Santa Rosa. Santa Rosa de Lima. Eu não sei se você sabe, nós fizemos aqui pela TV Atalaia o ano passado uma matéria em Santa Rosa de Lima. Inclusive, mostramos a casa onde você nasceu, entrevistamos parentes seus. Me lembro. Lembra disso, né? E o povo lá tem um carinho todo especial por você. Eu nunca esqueci a minha terra, né? Nunca neguei as minhas origens, as minhas raízes. Muito bem. Jacques, se fosse possível voltar no governo do Estado administrativamente hoje, o que é que você faria? Eu acho que esse Estado, para a gente sair dessa situação que nós nos encontramos, com essas dificuldades todas, que o governador Belivaldo está fazendo um esforço muito grande, eu tenho que tirar o chapéu para ele, está cuidando bem do Estado, né? Com honra e com competência. E a única coisa que eu gostaria desse momento é que aquilo que a Petrobras programou para o Estado de Sergipe, da exploração do nosso petróleo de qualidade, que não é o petróleo que nós estamos aqui discutindo todos os dias, o petróleo de Sergipe, que é um petróleo de qualidade, que está aí para ser explorada. A Petrobras deixou de fazer investimentos no nosso Estado, e a exploração desse petróleo vai mudar a economia e a face desse Estado. O que nós estamos precisando é os investimentos do governo federal aqui em nosso Estado, principalmente a Petrobras, porque no momento que esse Estado começar a sua produção de petróleo desses campos novos, que hoje estão sob a responsabilidade da Petrobras, e das empresas, tanto a indiana como a Exxon americana, para o Estado produzir, nós seremos um dos 3 maiores produtores de petróleo desse Brasil. Eu acho que começa, então, uma fase nova da história de Sergipe, da economia, na geração de emprego, na melhoria da qualidade de vida e na melhor condição para um governador administrar esse Estado fazendo transformações. Eu estou esperando que o Estado de Sergipe comece a produzir esse petróleo e que o Estado possa se beneficiar dessa riqueza que nós temos aí para melhorar a economia e a vida do povo sergipano. Belivaldo Chagas, já estamos caminhando para o final do programa, infelizmente, essa entrevista aqui é agradabilíssima. Belivaldo Chagas foi seu vice. Assumiu quando você saiu para ser candidato ao Senado. Perfeito. E hoje ele já tem 5 meses como governador. Quer dizer, 5 com 10 são 15 meses. Qual a análise que você faz do governo dele? Eu acho que o governador Belivaldo Chagas está levando o Estado com muita competência, sabe? Driblando essa crise, porque eu sei o tamanho dela. Há poucos dias eu estava sentado com o governador de Pernambuco, lá no ato, ele me contando das dificuldades. Tem condições de aumento ao servidor público, lamentavelmente. Não tem condições de pôr em prática diversas políticas públicas que o Estado tinha, principalmente voltado para a segurança. A gente está vendo aí a situação da segurança, do número de homicídios, que o Estado tem melhorado muito. E eu acho que ele está fazendo um esforço muito grande e merece o respeito de todos nós, né? E conduzindo o Estado com ética, com respeito ao dinheiro público, não é? E esperar as condições do país melhorar, a economia, ver se esse presidente muda essa agenda para uma agenda mais positiva, não é? E se melhora a economia desse país, não é? É possível. A minha esperança hoje, com relação ao futuro de Sergipe, você sabe que eu sou um apaixonado pela termoelétrica que eu trouxe para o nosso estado, a Celso, não é? Ela vai estar produzindo aí, o estado de Sergipe vai entrar na linha, né, de um estado que vai ser mais observado, que essa termoelétrica pode trazer uma cadeia produtiva em função daquilo que ela vai realizar para o Estado e vai melhorar a economia, vai gerar emprego, mas não fica só nisso. Enquanto nós não explorarmos o petróleo que nós temos aqui em nosso território, não é? Nós não poderemos mudar a face de Sergipe. E nós precisamos que a Petrobras cause para nós, com esses novos campos de petróleo, aquilo que a Petrobras fez em 1963, com a descoberta dos campos de petróleo de Carmópolis. A última pergunta.
Dizem que Valadares Filho, na última eleição para prefeito, estava com a eleição ganha, quando virou o primeiro para o segundo turno. E que você arregaçou as mangas e saiu de beco em beco, de rua em rua, por Aracaju, que você conhece mais do que ninguém, pedindo voto para Edivaldo Nogueira. No próximo ano isso vai se repetir? Vai, eu acho que Edivaldo Nogueira está cumprindo aquilo. Por exemplo, na véspera da eleição do segundo turno de Edivaldo Nogueira, eu estava reunido com Edivaldo Nogueira na Jitimana, lá embaixo da Jitimana, na fronteira com o Japãozinho. Tinha mais ou menos umas 300 pessoas. E aí eu quero que o pessoal pedia a Edivaldo Nogueira a pavimentação daquela avenida A que desce um canal, cortando ali a Jitimana, entrando no Japãozinho, enchendo aquelas casas de água e atravessa. E o que era o projeto? O projeto quase 20 milhões. Edivaldo não tinha, mas aquela emenda que foi colocada para Valadares ser prefeito, e o prefeito foi Edivaldo, Edivaldo prometeu fazer aquela obra, está investindo quase 20 milhões naquela obra. Então, a cidade de Aracaju, em todos os lados, tem obras da prefeitura, apesar das dificuldades, apesar de muitos prefeitos estarem de braços cruzados, Edivaldo está com os braços arregaçados e tem obras em toda a periferia de Aracaju. O que eu fico feliz é que ele faz obra no centro da cidade, mas a maioria dos investimentos do governo de Edivaldo estão sendo realizados na periferia. Isso me realiza, porque é na periferia que os governos precisam trabalhar mais. Jacques Barreto, satisfação muito grande recebê-lo aqui. Muito obrigado a você. Muito obrigado pela atenção. Obrigado a você. E finalizando, a política de Sergipe não prescindirá de Jacques Barreto tão cedo. Não, eu voltarei a atuar. Tá certo. Para bom entendedor, meia palavra basta. Não disse que sou candidato, não. Tá certo, claro. O Sergipe no ar vai ficando por aqui. Até amanhã, se o bom Deus assim permitir, às 6 horas da manhã.